O Hezbollah juntou-se ao Irão nos ataques contra Israel e lançou um grande ataque de mísseis. O petróleo voltou a disparar $10 em 9 horas, chegando novamente acima dos $92 por barril. E o próprio Irão já veio dizer que quer o petróleo a $200 por barril. Além disso, o Irão está a exigir reparações e garantias internacionais para aceitar um cessar-fogo. O FBI avisou que o Irão pode lançar um ataque com drones na Califórnia. Os hedge funds estão na maré inversa contra as ações americanas a partir de short selling ao nível mais alto desde 2022. O imobiliário no Dubai colapsou 27% em 10 dias. E o Grupo Celeste pediu insolvência em Portugal, deixando mais de 300 trabalhadores no desemprego. Tudo isto e muito mais no PT Market News. Portanto, vamos a isso. Vamos aprofundar cada um destes pontos e começamos pelo petróleo, que tem estado extremamente volátil. O preço do crudo americano subiu mais de $10 em apenas 9 horas e ultrapassou os $92 por barril. Isto acontece porque a guerra no Irão continua a escalar e as infraestruturas energéticas estão a ser atacadas. Até o próprio Irão já veio dizer que quer o petróleo a $200 por barril. E mesmo com o Trump a anunciar que vai libertar 172 milhões de barris da reserva estratégica americana, os preços continuaram a subir. Ou seja, o mercado não acredita que isto seja o suficiente para acalmar a situação. Quanto ao cessar-fogo, o Irão já veio a público com as suas exigências. Querem que os Estados Unidos reconheçam os direitos legítimos do Irão. Portanto, querem receber reparações financeiras e querem garantias internacionais firmes contra futuras agressões. Basicamente, estão a pedir condições que dificilmente serão aceitas. E enquanto isso, o Trump diz que a guerra pode acabar quando ele quiser. Portanto, temos dois lados a falar, mas nenhum a ceder. E a situação pode ficar ainda mais grave. O FBI avisou os departamentos de polícia na Califórnia que o Irão pode lançar um ataque de retaliação na costa oeste americana usando drones. O alerta diz que a agência obteve recentemente informações sobre um possível ataque surpresa. Ainda não há confirmação de data ou alvo específico, mas o facto do FBI estar a emitir este tipo de avisos mostra o nível de tensão em que estamos. E antes de continuar, aproveito também para agradecer à Free24 por apoiar este vídeo, em que tem vários instrumentos financeiros que é possível investir, como ações, ETFs, entre outros, em bolsas como a Nasdaq, New York Stock Exchange, entre outras. Sendo também tem várias funcionalidades para utilizar em gráficos e não só. Entretanto, os grandes investidores estão-se a preparar para o pior. As posições de short selling nos hedge funds em produtos macro-americanos, incluindo futuros de índice e ETFs, subiram para 11% da exposição total aos Estados Unidos. E este aqui é o nível mais alto desde o mercado em queda de 2022. Quando os hedge funds estão assim tão expostos contra o mercado, normalmente é porque estão à espera de mais quedas. Além disso, também se têm verificado enormes vendas de posições por parte de CEOs e diretores de grandes empresas. E não é só nos mercados financeiros que as coisas estão a cair. O imobiliário no Dubai colapsou 27% em apenas 10 dias. O Dubai é um mercado muito sensível a tensões geopolíticas no Médio Oriente e esta queda mostra como os investidores estão a fugir da região. E cá em Portugal, o Grupo Celeste, que operava no setor da panificação e pastelaria com fábricas em Guimarães e Vizela, pediu insolvência. Mais de 300 trabalhadores ficaram subitamente sem emprego. É mais um caso de uma empresa tradicional portuguesa que não conseguiu sobreviver ao contexto económico atual. Passamos agora ao resto das notícias dos mercados de ações e começamos pela Oracle, que viu as ações dispararem 10% depois de ter superado as expectativas, tanto em vendas como em previsões. A Rheinmetall, que é uma fabricante de armas alemã, apresentou um crescimento de vendas de 29% no ano passado e prevê que as vendas cresçam até 45% este ano. A empresa disse que está preparada para armar os Estados Unidos no contexto da guerra com o Irão, sendo que a corrida ao armamento continua a beneficiar estas empresas. Já a Volkswagen teve um ano difícil. O lucro operacional caiu mais de 50% devido ao impacto das tarifas americanas, efeitos cambiais e uma mudança estratégica na Porsche. E a empresa já avisou que 2026 vai ser um ano complicado. E a LEG continua a vencer na indústria dos brinquedos. A receita subiu 12% no ano fiscal de 2025 e as vendas ao consumidor estão muito acima da média do setor. O segredo deste sucesso está na aposta em adultos e colecionadores. A Saudi Aramco bateu estimativas de lucro e vai manter os pagamentos de 85 mil milhões de dólares aos acionistas. Contudo, o CEO avisou que a guerra no Irão ameaça ter consequências catastróficas para o mercado petrolífero. Nos Estados Unidos, os dados da inflação de fevereiro saíram em linha com expectativas, com o CPI a registrar 2,4%. Contudo, estes resultados ainda não refletem o impacto do aumento do petróleo. A correlação entre o petróleo e as ações americanas está no nível mais negativo desde outubro. Ou seja, o que isto está a dizer é que quando o petróleo sobe, as ações caem e vice-versa. Historicamente, acontece em períodos de crises geopolíticas. Vamos agora ao panorama económico mundial.
A Agência Internacional de Energia concordou em libertar 400 milhões de barris das reservas estratégicas para compensar a disrupção no Estreito de Hormuz. É a maior libertação de reservas estratégicas da história, mas mesmo assim só cobre 66% da perda de fornecimento de 20 milhões de barris por dia. Além disso, as exportações do gás natural liquefeito do Qatar estão a colapsar. A média móvel de 10 dias caiu para apenas 33 toneladas, que é o nível mais baixo desde a crise financeira de 2008. É uma queda de 90% desde fevereiro e está 85% abaixo da média dos últimos 10 anos. Isto é sem dúvida algo preocupante para a União Europeia, uma vez que o Qatar se tornou um dos principais exportadores de gás natural liquefeito quando se abandonou a grande parte do gás russo. E o tráfego marítimo no Estreito de Hormuz caiu 90% na primeira semana de março, sendo que por este estreito passa 20% do petróleo mundial. 7 navios saíram do Golfo Pérsico na semana passada, quando o normal são mais de 100 trânsitos diários. Por outro lado, o representante comercial dos Estados Unidos disse que a União Europeia fez aproximadamente 0% do que tinha acordado no acordo comercial. Isto significa que as tensões comerciais entre os Estados Unidos e a Europa também estão a aumentar. E os Estados Unidos precisam de refinanciar 28 bilhões de dólares em dívida nos próximos 4 anos. A maior parte foi contraída a taxas de 2% e vai ser refinanciada a 5%. E essa diferença de 3 pontos percentuais representa 840 mil milhões de dólares em custos adicionais de juros por ano, além dos 1,1 bilhões que já pagam. A preocupação com a disrupção da inteligência artificial está a mudar os mercados de ações. Os investidores estão a favorecer indústrias ligadas a ativos tangíveis e com menor exposição à automatização por AI, com energia, utilities e materiais a ter ganhos sólidos no ano. Passando à geopolítica, Trump disse que a campanha no Irão está muito à frente do previsto e que pode acabar muito em breve. Disse também que já não há praticamente nada para atacar no Irão, mas fontes próximas do presidente dizem que o conflito não vai parar até haver uma vitória satisfatória. Já o presidente do parlamento iraniano declarou uma guerra de infraestruturas, dizendo que vão seguir a regra do olho por olho, sem compromissos e sem exceção. Se atacar infraestruturas iranianas, o Irão vai atacar infraestruturas americanas e israelitas. Os Estados Unidos até já disseram a Israel para parar de atacar as infraestruturas petrolíferas e energéticas do Irão, sendo a primeira vez que Washington restringe a ação israelita desde que a guerra começou. Por outro lado, Macron avisou que as capacidades militares do Irão não foram reduzidas a zero, contrariando o que Trump disse. E os presidentes do Conselho Europeu e da Comissão Europeia avisaram que este não é o momento de aliviar as sanções à Rússia, depois de Trump ter dito que poderia retirar algumas destas sanções para estabelecer o preço do petróleo. No campo das criptomoedas, o Bitcoin está a mostrar resiliência apesar do choque geopolítico. A criptomoeda recuperou cerca de 70 mil dólares, com os holders de longo prazo a acumularem fortemente na zona dos 60 a 70 mil. A Mastercard lançou um programa de parceiros cripto com mais de 85 empresas, incluindo Binance, Circle, Gemini e PayPal, sendo que o foco é em pagamentos entre fronteiras, transferências B2B e pagamentos globais usando ativos digitais. Por último, o índice de altcoins tem recuperado de forma consistente, estando agora em torno dos 40. No que toca ao mercado acionista, o índice de Buffett continua ligeiramente abaixo dos 220%, depois de ter sofrido uma pequena correção, indicando ainda cautela por parte dos investidores. E quanto ao índice do medo e da ganância, estamos em níveis de medo extremo, traduzindo assim a incerteza económica e geopolítica em que vivemos. Passando agora a Portugal. O país tem 1,56 milhões de toneladas de reservas físicas de petróleo e produtos petrolíferos e o Primeiro-Ministro anunciou que Portugal vai disponibilizar, em princípio, 10% das reservas estratégicas para ajudar a estabilizar os preços. Mas ainda não há uma data definida. A produção automóvel em Portugal recuou 13% em fevereiro, uma vez que o mês foi marcado pelas tempestades que causaram danos muito significativos nas empresas do setor. A Euronext anunciou que não haverá qualquer alteração na composição do PSI, mantendo-se com os mesmos 16 títulos após a revisão trimestral. E por último, segundo a KPMG, nos próximos anos, 10 a 20% do orçamento do setor bancário vai ser orientado para investimento em inteligência artificial. Eu realmente espero que tenham gostado deste vídeo. Se foi útil, não esqueçam de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.